Olá, bom dia. A graça e a paz do nosso bom Deus. Eu quero declarar na sua vida, hoje, manhã de quarta-feira, que será um dia muito abençoado. Você está no meio da semana e o Senhor se renova na sua vida com as suas misericórdias, com a sua bondade, e você vai ver a poderosa mão de Deus a seu favor. Aleluia! Você está no programa Café com Graça, seja muito bem-vindo. Quero convidar você para divulgar o nosso conteúdo, copiando o link da transmissão aí e colando nos seus grupos de WhatsApp e mande para todos para que eles sejam despertados a participarem também. Você que está chegando por agora, se inscreva no nosso canal. Se você está assistindo e não é inscrito, por favor, se inscreva no nosso canal, ative aquele sininho aí, as notificações, para que você seja avisado dos nossos programas. Faça um comentário, também dá aquele joinha aí que vai ajudar a gente ao divulgar o nosso conteúdo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estamos estudando o livro de Gênesis. Deus tem falado conosco de maneira especial, poderosa na presença de Deus. E tem sido edificante demais, né? E eu estou aqui ministrando, eu sou tão abençoado. E eu quero que você seja ricamente abençoado pela palavra de Deus. Nós estamos aqui para estudar curiosidades, estamos aqui para extrair vida da palavra de Deus. E falando em vida, nós estamos estudando sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda em Gênesis 2:9. Vamos ler? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ontem eu comecei a falar sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, falando primeiramente da árvore da vida, e eu disse que a árvore da vida aponta para a vida de Deus. O próprio nome já diz isso, árvore da vida. Então, uma vez que você come da árvore da vida, você vai ter vida, vida de Deus dentro de você. Eu disse também que a árvore da vida aponta para dependência, dependência de Deus. Uma das coisas que nós precisamos aprender é a depender. Então, quando Deus chamou Abraão, não deu para ele o endereço, foi com ele, porque Deus queria que Adão dependesse de Deus. Deus não quer criar o homem, ensinar ele os caminhos que ele tem que andar. Não, o caminho é com ele, com Deus. Por isso que às vezes as regras não se aplicam muito, entende? Porque uma vez que você faz com Deus algo, né? Você caminhou com Deus e foi uma bênção. O que acontece agora? Acontece que se você pegar e for fazer tudo de novo, que você já sabe fazer, pode ser que as mesmas coisas que você faça não dê tão certo assim. Por quê? Pastor, não é a mesma coisa. Eu fiz isso aqui antes, agora vou fazer depois. Não, não vai dar certo, porque se você fizer sem Deus, aquilo é só princípios vazios. E então não vai ter resultado na sua vida. Não sei se você está conseguindo me entender. Eu tento, às vezes, achar exemplos para te mostrar. Então, por exemplo, você vai comprar um carro e você ora, você depende de Deus. E aí, porque você orou, você percebeu determinadas coisas no carro. Você foi lá e fez uma vistoria, né? Acho que chama cautelar. Você olhou, levou no mecânico tal e tudo, porque você orou, você dependeu de Deus e Deus te deu os caminhos. Mas agora, se você se torna independente de Deus e vai independente de Deus simplesmente fazer aqueles passos, pode ser que você tenha um problema lá na frente. E você fala, por que eu vou ter o problema? Não é que tem que ter o problema, eu estou dizendo que um é um caminho de dependência, outro é o caminho de dependência. Então, o caminho da dependência é o seguinte: eu dependi de Deus, Deus me deu as estratégias e eu fiz. Agora eu continuo dependendo de Deus, porque Deus vai mudando os cursos.
E eu vou sempre dependendo de Deus e sempre provando de milagres e bênçãos e portas abertas da parte de Deus. Mas eu disse para você que a independência é isso. Uma vez que eu aprendi, a tendência agora é eu querer fazer sozinho. Eu quero fazer sem Deus. Então a árvore da vida, ela é vida e ela é dependência de Deus. Eu li um texto com você ontem, que está lá em 1 Coríntios 11:3, que diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Então, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Existe uma ordem aqui de autoridade. Por que eu estou lendo esse texto com você? Porque ontem eu falei para você sobre o princípio da vida feminina. Lembra disso? Quando o homem pecou, Gênesis 3:15, o Senhor lançou a promessa, né, dizendo que a serpente iria ferir o calcanhar, mas o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Então, essa mulher aqui aponta para a igreja, entende? Mas aponta também, como eu disse, para um princípio de vida, vida feminina. Então eu disse para você que a mulher, ela é frágil, dependente e submissa. E o homem, ele é forte, líder e provedor. Esse deveria ser a normalidade de tudo. Toda mulher quer ter um homem que é forte, que a proteja, que seja o líder, que direciona a vida dela e que provê, que sustenta ela, a sua casa, a sua vida. Esse é o desejo de toda mulher. Contrapartida, a mulher deveria ser a parte mais frágil, é isso que a Bíblia diz a respeito dela, que ela deveria ser dependente do homem e submissa à missão do homem. Compreende isso? A Sara foi com Abraão, entende? E é assim que é. Deus chamou o homem, a mulher está junto no chamado. Deus chamou o homem, a mulher e os filhos estão juntos nesse chamado, porque é um chamado familiar. Compreende o que eu estou dizendo? Por quê? Mas é por causa da dependência, é por causa da submissão. Então, isso aqui é um princípio de vida. A ordem de Deus aqui é Deus, Cristo, o homem e a mulher. Entende? Agora, para com Deus, Cristo viveu uma vida feminina, de fragilidade, dependência e submissão a Deus. Diante aqui da terra, ele viveu com autoridade, provendo, entende? Sendo líder. Mas diante de Deus, ele foi como mulher. Ele foi nesse princípio da vida feminina. Vamos ler? João capítulo 5, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na força, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, João 5,30 está dizendo que o Senhor não fazia nada por ele mesmo. Ele fazia na dependência de Deus. Ele ouvia de Deus para fazer de acordo com o chamado, o propósito que Deus o enviou na terra. Isso é o quê? Princípio da vida feminina. Isso é o princípio da dependência. Por isso que é importante você entender o caminho da árvore da vida, o caminho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós estamos falando aqui do caminho da vida. E o caminho da vida é o caminho da dependência. Jesus era dependente de Deus. E às vezes nós queremos ser independentes. Não queremos. Jesus chega diante de Lázaro, morto, ele poderia simplesmente só liberar uma palavra, mas ele orou. Ele orou antes. Ele orou, ele disse: Senhor, o Senhor sempre me ouve. E eu estou orando aqui para que eles vejam de fato que eu dependo, que o Senhor está comigo, que o Senhor honra a minha palavra. É isso que ele está dizendo. Entende? Jesus dependia e muitas vezes nós não queremos depender. João capítulo 5, verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer o seu Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho semelhantemente também o faz.
Olha o que Jesus está ensinando. E ele fala até de maneira assim, né, colocando ele de fora, né, fala o filho, mas está falando dele. Então, ele está dizendo que o filho só faz aquilo que vê o pai fazer. Ele não é independente do pai. Ele não faz por si só. Não tem iniciativas nele mesmo. As iniciativas vêm de Deus. Compreende isso? É aquele negócio, eu vou orar para saber o que eu vou fazer. Eu vou orar para saber como que eu vou proceder. Eu vou orar para saber como que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou orar para saber como que eu vou ser frutífero. Isso é o que? Iniciativa. Eu vou falar algo para você. Tudo que começa de joelhos, começa para ficar de pé. Tudo que começa debaixo de oração, dependência de Deus, é para continuar, entende? Mas tudo aquilo que começa de pé tende às vezes a cair, porque é fruto da arrogância do homem. O homem não quer depender de Deus, quer andar por si só. Então, quando eu leio esses textos, eu só testifico, né, que Cristo aqui para com Deus é noiva, é mulher. Agora nós, para com Cristo, somos noiva. Porque eu disse para você, Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. O homem é o cabeça da mulher. Então, se Cristo é o nosso cabeça, diante de Cristo, nós somos noiva. Nós precisamos entender esse princípio da vida feminina. Entende? Então, todos nós, homens e mulheres, nós precisamos compreender esse princípio da vida feminina. Entende? Que é o princípio da dependência de Deus, da fragilidade. Volto a dizer, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Lá em João 15, verso 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o que a gente vê aqui? Que a única maneira de ser útil para Deus é andando nesse princípio da vida feminina, que é o princípio da dependência de Deus. Se você não depende, você não vai ser útil para Deus. Entende? Você pode fazer um estrago na obra de Deus. Então, se você vai servir a Deus dependendo de você mesmo, você vai fazer um estrago. Você vai prejudicar a obra de Deus. A obra de Deus é feita na dependência. Eu vou falar mais para você. Tudo que é feito na independência é rebelião contra Deus. É rebelião. Entende? Porque não é esse o caminho que Deus quer. O caminho que Deus quer é o caminho da dependência, da submissão. Que você aprenda a caminhar com Ele, que você dependa dele. Olha, eu vou falar algo para você: seus problemas são eliminados quando você anda com Deus. Quando você anda com o Senhor, seus problemas são eliminados. Quando você, no dia a dia, você acorda de manhã e fala: Senhor, hoje eu vou debaixo da tua mão. Hoje eu saio aqui, é o Senhor que vai fazer. O que é que o Senhor quer que eu faça? Me dê sabedoria ao falar. E aí você sai, você é abençoado. Aí, diante de um problema, de uma situação, você pergunta para Deus: Senhor, o que é que eu faço aqui agora? Como que eu reajo a essa situação? Entende? Muitos fazem o quê? Diante de uma situação ruim, onde ele foi ofendido, onde ele foi humilhado, ele já se posiciona na carne, entende? Ele já, independente de Deus, ele já faz, ele já fala, ele já fica nervoso, ele já briga, sai do trabalho, entende? Perde, sai de casa. Por quê? Porque é tudo fruto da independência. Então, a independência é uma rebelião diante de Deus. Mas quando você depende, meu irmão, eu vou te falar, você vai longe, vai longe. Você vai ver frutos na sua vida, vai ver frutos do Espírito, frutos de prosperidade, frutos de provisão. Por quê? Porque é fruto de dependência de Deus. Então a árvore da vida é isso. A árvore da vida é vida, a árvore da vida é dependência de Deus. E a árvore do conhecimento do bem e do mal? Então a árvore do conhecimento do bem e do mal primeiro é morte. Esse aqui é um caso interessante, onde independência é morte. Entende? Independência é morte. As pessoas querem ser independentes.
mas de Deus você não pode ser. De Deus você tem que ser dependente. Então a árvore do conhecimento do bem e do mal é independência. Lembra quando Deus colocou Adão e Eva e falou para eles: de todas as árvores vocês podem comer, mas só dessa aqui você não come. Porque se você comer, você vai morrer. Lembra que ele tem que ter poder de escolha para não ser acusado, para não fazer valer a acusação do diabo? Então ele tem que ter poder de escolha, porque se ele não escolhe, ele não é um ser humano em si, entende? É um robô que não tem opção, ele tem que estar com Deus. Mas a pessoa tem que escolher entre Deus e não Deus. Porque quando ele escolhe Deus tendo outro caminho para escolher, isso tem um valor diante de Deus. Isso tem valor diante de Deus. Então ele tinha a opção de escolher. Mas na hora de escolher, Deus falou para ele: não come, se comer, morre. Aí veio a serpente. A serpente falou: olha, que Deus falou? Aí eles repetiram. E aí a serpente falou: morre nada, morre não. Liberou outra palavra, né? Não vou aqui porque nós vamos estudar isso depois da queda. Mas liberou outra palavra. Então ele tem a palavra de Deus e tem a palavra da serpente. Então agora você é o seguinte: ou você crê e depende da palavra de Deus, ou você agora é independente e crê na palavra da serpente. Vê o caminho da dependência e da independência? Então, se você depende aqui, fala: eu vou ficar com aquilo que Deus falou. Deus falou para não comer, eu não vou comer. Vou comer da árvore da vida. Isso aqui é dependência de Deus. Mas agora ele faz o que? Ele come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ele age totalmente sem Deus, independente de Deus. É assim que muita gente age. Ele quer fazer as coisas independente de Deus, ele não quer depender da palavra de Deus. Ele não quer orar para saber o que fazer. Então ele vai pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a independência. Ele começa a julgar, então, pela sua mente. Ele começa a julgar, então, pelo seu conhecimento. Entende? Então eu vou falar algo para você. Independência é como isolante. Basta um pouquinho para cortar a eletricidade, para cortar o fluir, entende? Olha, se você olhar para Jesus, você vai ver que ele rejeitou totalmente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, olha, por exemplo, a mulher samaritana. Ela chega questionando: mas onde que tem que adorar? Vocês dizem que tem que adorar em Jerusalém, outros dizem que tem que adorar no monte. Onde que de fato tem que adorar? Veja, se alguém entra nessa discussão e quer provar que é em Jerusalém o culto a Deus, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus rejeitou isso totalmente. Jesus não entrou na discussão. Jesus falou: olha, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Não é nem em Jerusalém, nem no monte, é dentro de você. É caminho de vida. Compreende? Ele rejeitou totalmente o conhecimento do certo e do errado, e ele foi para a vida, para o caminho da vida. Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, esse cego de nascença, quem é que pecou? Porque a lei dizia, né, que a maldição iria até a quarta geração. Então poderia ser ele, poderia ser o pai, poderia ser o avô, poderia ser o bisavô que errou, que pecou. E a maldição veio até a quarta geração. Ele nasceu aleijado, entende? Deficiente. Quem é que pecou? Então, Jesus não entra nessa discussão. Ele não entra nisso. Ele vai lá e fala: perdoados estão os teus pecados, e cura o sujeito. Ele não está preocupado com o conhecimento do certo e do errado, mas é isso que as pessoas estão preocupadas. Elas querem entrar em discussões, entendeu? Em discussões, para provar o certo e o errado. A maioria das discussões no casamento é o quê? Porque ambos estão certos. Se abandonar o certo e o errado e ficar com a vida, pronto, está tudo resolvido. Nicodemos chegou questionando Jesus para saber qual o meio, qual o caminho, o que ele tinha que fazer, porque é isso que as pessoas perguntam: o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Jesus não entrou nesse mérito. Jesus falou para ele o seguinte: importa-vos nascer de novo. Você tem que nascer de novo para provar de vida.
Nasce de novo e você vai provar da vida de Deus dentro de você. Jesus rejeitou totalmente o conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que Lázaro morreu. Jesus gostava muito de Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro era amigo de Jesus. E aí o que acontece? Chamaram Jesus. E Jesus não foi. Porque o correto do certo e do errado é o seguinte: vai enquanto há tempo. Vai enquanto há tempo. Enquanto ainda tem meios de curá-lo. Entendeu? Jesus não foi. Porque não obedece o certo e o errado. Ele foi depois. Depois que ele havia morrido. É precioso demais, porque quem anda pelo certo ou errado começa a colocar regras, passos. Então você vai ver inúmeros livros dizendo 10 passos, 20 passos, o caminho da prosperidade, o caminho disso. Mas eu vou te dizer, o que dá certo para um não dá certo para o outro. Porque isso aí é o caminho do conhecimento do bem e do mal. Entendeu? Jesus foi depois que Lázaro morreu, para mostrar o poder, a vida de Deus. Quando ele foi pressionado ali para aquela mulher que foi pega em adultério, né? Apedreja ou não apedreja? Jesus não respondeu nada. Nada. Respondeu depois para a mulher. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque o que o povo quer é resposta, certo e errado. Eles querem fórmulas de como vencer, como alcançar. Mas eu quero dizer algo para você. Você tem que comer da árvore da vida. Deus em Cristo é a fonte de tudo que nós precisamos. Deus em Cristo é a fonte de tudo que nós precisamos. Vá para Deus e você vai ter o Senhor dirigindo você completamente. Entende? Como é que funciona então isso? Funciona o seguinte: se antes de fazer alguma coisa, nós simplesmente questionamos se é bom ou se não é, se é certo ou se é errado, então isso aí é morte. É morte. Isso é o que eu chamei para você agora. Estou falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é morte. Entendeu? É o que as pessoas mais fazem. Vamos lá para um casamento. Pessoa vai casar. Vamos pensar uma moça que vai arrumar um rapaz para casar. Qual que é a análise? Qual que é a análise da família, dos pais? Entende? A análise é natural. É natural. Eles perguntam: e aí? O rapaz é de uma família boa? Não é, são crentes. Ah, que bom. E como é que são? Não, são prósperos. Nossa, maravilha. E ele? Não, ele honra a mãe. Nossa, que benção. Então, ele olhou tudo. Aí você fala, pastor, mas não é assim? Não, não é assim. Entende? Você precisa ouvir o Espírito. Você precisa perceber o Espírito. Se você não perceber o Espírito, você sempre vai andar no caminho de morte. Você tem que entender. Lembra que eu falei aqui, em alguma dessas ministrações para trás? Acho que foi quando eu estava falando de luz e trevas, das separações, né? E eu falei sobre isso, que às vezes você tem que perceber o Espírito, perceber Deus falando, porque às vezes você vai fazer, tem que sentir um incômodo, tem que sentir um incômodo. Como que Deus vai guiar você? Abraão foi guiado por Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito, guiado pelo Senhor. Não é simplesmente analisar o certo e o errado. Porque o certo e o errado todo homem ímpio faz, todo homem natural faz isso. Nós não somos assim, nós nascemos de novo. Nós nascemos de novo. Então, na hora de analisar, você pode até fazer um panorama, mas depois você para e ora. Fala, Deus, tá tudo certo. Se eu fizer esse negócio, eu vou ganhar dinheiro demais. Mas eu quero saber, o senhor tá nisso? Me fala, mostra a tua voz. E aí a paz é o árbitro, entende? A paz é o árbitro. E se você anda debaixo disso, isso é dependência. Se você anda só pela análise natural, você acorda cedo e fala, hoje eu tenho que resolver matar um leão, matar um urso, correr atrás de uma hiena, entende? Como o pessoal fala aí, que todo dia tem que matar um leão. Então você sai cedo para matar um leão e você mata, e depois você bate no peito e fala, eu realmente, aprende comigo, eu vou dar um curso agora de como matar leão todo dia e prosperar, porque eu sei os caminhos, entende? Isso aí é independência de Deus, isso é morte, entendeu? Pode ter dinheiro às vezes,
pode ter empresa, pode ter um monte de coisa, mas é morte. Entendeu? Nós não estamos atrás da morte, estamos atrás da vida. Vou te dar um outro exemplo aqui. Todas as vezes que nós andamos com base na lógica e nas razões, o resultado é morte. Entende? Então, toda discussão é fruto de razão, baseada em conhecimento. Mas se você abandonar isso e andar pela vida, tudo se resolve. Mas como eu estou falando agora da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou te dizendo, andar pelo conhecimento aqui é simplesmente andar pela lógica. Então isso aqui é independência e morte. Então diz que o piloto pediu para preparar o avião que ele iria fazer um voo. Então ele chega lá, pega o avião e sobe. Quando ele sobe, ele percebe que não tem combustível no avião. Ele rapidamente retorna e desce, correndo risco de vida. Ele vai lá então no técnico, da manutenção, e fala: você não abasteceu de combustível. Ele estava trêmulo, trêmulo. Ele falou: a partir de hoje, só você vai abastecer o meu avião, porque com certeza você não vai cometer esse erro de novo. Alguém diz: pois eu mandava embora. Pois é, a lógica é essa. Um erro tão grave desse, que expôs a vida do piloto, deveria ser dispensado. Então, quem anda pela lógica, então nesse caso aqui, a regra é essa: manda embora. E esse aqui é o conhecimento do bem e do mal, isso é morte. Mas aí, se você não anda só por isso, você anda pela vida, você fala: não, vou te dar uma nova chance, porque Deus vai mudar a sua vida, você vai ser diferente, seu posicionamento vai ser diferente. Percebe que é totalmente o oposto? Totalmente o oposto. Então, tudo que você pega como conhecimento é morte, se for só conhecimento, entende? Então, até a Bíblia, se você pegar a Bíblia só como conhecimento, a Bíblia vai ser morte para você. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Mas você pegar a Bíblia para buscar de Deus nela, então isso é vida para você. Entende? Isso vai fluir na sua vida. Então, você tem que perceber a diferença dos dois caminhos. A árvore da vida é a árvore da dependência que produz vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o caminho da independência que produz morte. Então, nós temos aqui uma situação que eu chamo de situação triangular. Porque no Éden, o homem estava diante das duas árvores. Uma que representava Deus e uma que representava o diabo. Então, hoje nós estamos na mesma situação. Nós estamos diante da árvore da vida e diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois do pecado, a nossa carne se tornou aliada de Satanás, totalmente árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Deus escolheu habitar dentro de nós. Então, o nosso espírito é vida. Então, de um lado, eu tenho a minha carne, que é independente de Deus, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e do outro lado, eu tenho Deus morando dentro de mim, que é dependência de Deus. E eu estou no meio. Minha alma está no meio, a minha alma que decide. E aí eu tenho agora dois caminhos a tomar. Entende o que eu estou dizendo? Lá em Romanos 7,18 diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. O que ele está dizendo? Está dizendo que nós temos uma parte de nós que é a carne, que não tem bem nenhum nela. Se você depender de você mesmo, o caminho é morte. Mas aí, do outro lado, você tem o seu espírito regenerado, nasceu de novo. Deus habita nele, mora nele. Ele quer andar pelo caminho da vida e a carne quer andar pelo caminho da morte. Você tem a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a sua alma está no meio. E você precisa decidir agora. Entende? Então, como Adão, entende? Nós temos uma escolha vital, vital. Lá em Romanos 8,7 diz assim: porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. O que é o penhor da carne?
É a mente posta na carne. O que é o espírito? É a mente posta no espírito. Entendeu? Eu vou te dar uma ilustração para a gente encerrar. Não sei se você recorda, lá em Mateus 2, você tem os reis magos despertados pela estrela, e eles seguiram a estrela para ir ver o nascimento de Jesus, para ir até Jesus. Eles levaram presentes, levaram incenso, ouro e mirra para entregar para Jesus ali, entende? Acontece um fato muito importante aqui. Eles seguem a estrela e eles vão andando e seguindo a estrela. No meio do caminho, preste atenção, no meio do caminho eles começaram a conversar. Nós estamos indo ver o nascimento do rei dos judeus. Onde é a capital dos judeus? Jerusalém. Ué, então vamos para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Não é a capital dos judeus? E nós não estamos indo ver o nascimento do rei dos judeus? Sim. O que eles fizeram? Abandonaram a estrela. Abandonaram a estrela e foram para Jerusalém. Chegou em Jerusalém, não tinha estrela, não tinha Jesus, e eles ficaram agora preocupados. Foram nos estudiosos da Bíblia, da palavra, e eles olharam e disseram: não, Jesus não vai nascer em Jerusalém, Jesus vai nascer em Belém. Belém. O que eles fizeram? Saíram dali e foram para Belém. Quando eles foram para Belém, o que eles encontraram no caminho? A estrela. Encontraram a estrela de novo. E aí eles foram até, a estrela os guiou até onde Jesus nasceu. A estrela aponta para você andar na dependência de Deus. Dependência de Deus. Você sai, cadê a estrela? Tá ali, embora. Estrela virou, vamos para a esquerda. Estrela virou para a direita, vamos para a direita, até chegar no centro do propósito, que era onde Jesus estava. Ok? Mas você percebe que no meio do caminho, eles abandonaram o caminho da vida, abandonaram o caminho do espírito e começaram então a raciocinar pela lógica. O que é a árvore do conhecimento do bem e do mal? É a lógica. É a lógica. É a lógica humana, é o pensamento humano, é a ingerência humana, é aquilo que Pedro falou para Jesus, Jesus falou: arreda Satanás. Você não cogita das coisas de Deus, vida, você cogita das coisas dos homens, morte. O pensamento dos reis magos, o raciocínio deles, o certo e o errado, é em Jerusalém, levou eles para Jerusalém. Aí você fala: pastor, mas assim, mesmo que eu erre, depois eu possa voltar e ter a vida. Pode, pode sim. Mas você tem que entender que há certos prejuízos. Há certos prejuízos. A ida deles a Jerusalém despertou em Herodes a questão do nascimento de Jesus. O que ele fez quando os reis magos não voltaram por Jerusalém como Herodes havia pedido? Falou para eles: vocês voltem aqui que eu quero também ir adorá-lo. E me informem corretamente. Eles não voltaram. O que Herodes fez? Mandou matar as crianças de até 2 anos. Houve morte em todos os lugares. Herodes mandou matar todas as crianças. Para quê? Para impedir a vinda do Messias. Para impedir que Jesus viesse. Então, há prejuízos quando você anda pelo seu conhecimento do certo e do errado. Não é uma questão só de agora eu volto e ando no espírito. Não, tem prejuízos. Uma decisão tomada pelo caminho da independência vai gerar morte. O caminho tomado pela dependência vai gerar vida. O que eu quero ao ensinar você isso? É que você escolha diferente de Adão. Escolha a árvore da vida. Escolha a dependência. Escolha depender de Deus e caminhar no caminho de vida. E não a independência, cujo caminho, o resultado é morte. Amém? Poderosa essa palavra. Poderoso esse ensino. Que isso faça parte da sua vida. Desenvolva o hábito de orar a respeito de tudo. Desenvolva o hábito de perceber o seu espírito, a voz de Deus. Deus não se ouve, se percebe.
Perceba a voz de Deus dentro de você. Amém? Vamos orar pelo seu dia. Hoje é quarta-feira. Amanhã vamos estar dando seguimento aqui ao estudo do livro de Gênesis. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão, para que ele possa, Deus, caminhar na dependência do Senhor. Que ele possa provar dos caminhos de vida e não de morte. Dependência e não de independência. Que ele possa viver como Cristo, no caminho do princípio da vida feminina, sabendo que, ó Deus, o Senhor é poderoso e nós não somos. O Senhor quer fazer e nós podemos depender, ó Deus, e saber e provar daquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Senhor, eu oro agora pela vida do meu irmão, oro pela vida dele, para que ele possa depender do Senhor, provar, ó Deus amado, da vida que, ó Deus, é resultado da dependência e não da morte, que é resultado da independência. Leva-nos, Senhor, a termos sensibilidade e perceber o Senhor todos os dias, para provarmos sempre do resultado da vida. Em nome de Jesus. Deus te abençoe o seu dia. Amanhã estaremos juntos aqui, 8 horas, no programa Café com Graça.